Olá, amigos do Facebook, sou Ernesto Albuquerque, já estamos aqui nos estúdios da Cidadania um pouquinho mais cedo hoje, para a gente começar os 60 minutos pontualmente às 13 horas. As notícias do dia, vocês têm aqui na Cidadania, através do Facebook, através do www.radiocidadania.com.br e também através dos aplicativos para o celular. Interessante essa questão do aplicativo. O aplicativo você baixa gratuitamente no seu celular e você tem a cidadania onde quer que você esteja, qualquer parte do mundo, inclusive, como eu faço quando eu estou sempre lá nos Estados Unidos, não, estou lá em São Paulo, eu sempre estou acessando e ouvindo a rádio aí, tá ok? A gente vai começar hoje mais cedo um pouquinho, né, para ter mais tempo para a notícia, inclusive. Vou fazer esse pequeno bate-papo já, vendo que a Marisa, o Maciel, também a Ana Sampaio, o que mais? A Cida Guimarães já acessaram. Obrigado aí aos amigos que estão começando a acessar, o Leonardo Coelho também. Daqui a pouquinho nós estamos aí nos apoios culturais da Cidadania. Daqui a pouquinho a gente começa com as informações. Aproveitando aí esse espaço, a Rádio Cidadania tem 15 anos, completamos agora em outubro, 15 anos de existência. São 15 anos de rádio comunitária aqui na Estância Turística de Avaré. E nesses 15 anos, muitos colaboradores, eu até fiz um cálculo esses dias, cerca de 90 colaboradores já passaram aqui pela Cidadania. Inclusive nós revelamos algumas pessoas, como a Érica Rangel, a Vanessa Reis passou por aqui, né? E outros amigos, amigas, que aos pouquinhos a gente vai se lembrando deles, que fizeram, inclusive, o Lucas mesmo, da Interativa, passou por aqui no comecinho, né? E outros amigos aí que passaram aqui conosco e aprenderam um pouquinho de rádio e gostaram e continuaram no rádio, né? Um abraço para Marisa. Marisa está no Rio, né, Marisa? Falou que está longe. Parece que foi para a formatura do filho. Parabéns aí ao filho que está se formando. E foi aproveitar ver a neta também lá no Rio de Janeiro. Um abraço para Marisa, que é uma das colaboradoras e ouvintes que nós temos aí fiéis, né? Um abraço para o Vinícius, né? O Vinícius também acessou a nossa página agora. E a gente vai agradecendo a todos que estão acessando. Estamos num intervalo de apoio cultural e daqui a pouquinho a gente já está com as notícias. Até hoje tem muita notícia. A fala do ministro da Justiça assustou muita gente, foi muito franco, né? Luizinho Aparecido também acessando. E selecionamos aqui as notícias da cidade. Essa questão da EMAPA, vamos abordar também. O prefeito municipal está jogando a culpa nos vereadores por não ter sido possível fazer a EMAPA. Mas será que toda a população de Avaré quer realmente EMAPA? Quer Fast Count? Será? Pelas relações na rede social, a gente percebe que uma boa parte da população não aceita gastos com festas, inclusive quando está numa situação financeira difícil, como a Avaré está passando. A Avaré e muitos municípios brasileiros estão passando uma situação muito difícil, em razão da crise nacional, em razão de má gestão local e assim por diante. Acho que os vereadores fizeram um papel, com certeza eu fiz de maneira bastante consciente a minha participação nessa votação. A Delza Paula está conosco também. Abraço, Delza. E a gente vai procurando fazer o nosso trabalho aqui na rádio, lá na Câmara, enfim, na vida da gente, né? A gente procura fazer a coisa correta. Mas voltando aqui à Rádio Cidadania, vocês podem então sintonizar através do Face, quando tem programação ao vivo, como é o nosso programa, o do Marcelinho do Esporte, ele transmite ao vivo também. O programa de domingo, a gente sempre faz um bate-papo pelo Face. Tem o aplicativo Radiosnet, TuneIn, que vocês podem baixar de graça. E vocês levam a Cidadania para o Rio de Janeiro, levam para São Paulo, até para Nova York ou Havaí. Você pode levar também para a Austrália. Todo lugar você pega a Cidadania. Um abraço para a Márcia Pancione, que está sempre aí conectada conosco, né? Obrigado. Está desejando boa tarde a nós, a gente retribui aí. A Dora e o Cido Javaro sempre também participando. São todos amigos que aos pouquinhos estão entrando na nossa página e a gente vai compartilhar com a página da rádio também, né? E
E nesses 15 anos da Rádio Cidadania, eu falei que cerca de 90 colaboradores passaram aqui com a gente, né? E a Sueli Rocha Lima Canata, lá em Portugal, Alcochete, né? A Sueli fez aniversário esses dias aí, parabéns, hein? E ela está parabenizando a rádio pelos 15 anos. A gente agradece, viu, Sueli? O Flávio Teodoro Reis também, né? Ó, o nosso prefixo já está começando e nós vamos começar o jornal agora, hein? Contamos com vocês aí na audiência. Abraço a todos e a todas. Ernesto Albuquerque. Ó o som. São 13 horas e 3 minutos. Muito boa tarde, amigos da Cidadania FM, 15 anos no ar. Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá, Oswaldo Titonelli, fazendo o sinal que está tudo ok com o som, tanto aqui na Cidadania como também pela internet, www.radiocidadania.com.br, aplicativos, TuneIn, Radiosnet, Rádio Garden, todos os aplicativos, a Cidadania está lá presente, você baixa gratuitamente no seu celular. Também temos aí o Cláudio Albuquerque, o Frank Cruz acessando a nossa página, além dos amigos que nós já denominamos aí através do Face. E nós vamos em frente com muita informação, a informação atualizada para você, as notícias que importam para o seu dia a dia. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as empresas que sempre prestigiam a cidadania, 15 anos no ar. Também temos aí a previsão do clima para a estância turística de Avaré e também os aniversariantes que estão no Face, estão aqui na nossa agenda de amigos da Cidadania FM. Estaremos falando direto de Brasília com as matérias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também com a agência Rádio Web. Ministro da Justiça foi franco demais. Diz que a cúpula da Polícia Militar do Rio está vinculada aí a coisas perigosas como os meliantes, lá, né, os narcotraficantes. A Previdência, Meirelles, que é ministro, diz que está deficitária. Deputado encerra uma CPI e diz que não está deficitária. Quem tem razão? Também estaremos mostrando as críticas à privatização do pré-sal brasileiro, aquilo que seria a salvação da lavoura, da saúde e da educação, foi para o vinagre, literalmente. A morte de jovens aqui no Brasil morre mais do que no Afeganistão, jovens, Titonelli. De palavra da Unicef. Motorista aqui em São Paulo agora que fizer 20 pontos na carteira de multas aí, vai ficar 6 meses sem a sua carteira de motorista. O MTST lá em São Bernardo, com uma grande ocupação, abrindo negociação com o governo. Atropelamento matando pelo menos 8 pessoas em Nova York. Mais um atentado. E as crianças em região de guerra, em região de conflito? Uma vergonha internacional, diz aí a ONU. Também estaremos mostrando as notícias de saúde, a cartilha que o governo está distribuindo para combater a sífilis. A sífilis está por aí, hein, pessoal? Tomar cuidado, hein? A febre amarela, a solução é vacinação. E também estaremos falando do Novembro Verde e do Novembro Azul para vocês. E no História hoje, Lima Barreto, grande escritor brasileiro, sendo documentado, sendo explicado a sua trajetória aqui em nosso programa, através do quadro aí da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A previsão do clima aqui em Avaré, o clima está quente, né? Prefeito vai em emissora e fala que vereadores têm a cabeça de azeitona. Que coisa! Poxa vida, minha cabeça é um pouquinho maior. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089.
60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h08, NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema, 263-997-61-1501. Esse é o telefone do Nelson, ligue para ele qualquer hora, ele atende aí e resolve seu problema com fechadura ou com chaves. UDI Ressonância Magnética, 2 equipamentos, campo aberto e campo fechado, e você tem aí o seu exame feito com muita qualidade e rapidinho sai o resultado. Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E para usar táxi, tem aí o Miranda Táxi, 997-299608. Você agenda com antecedência de 24 horas, qualquer viagem e para qualquer ponto do Brasil, com segurança, conforto e preço justo, como diz o Miranda Táxi. Também os nossos amigos agora aniversariantes, Rafaela Barreto, filha do vereador Barreto, parabéns aí, ela cumprindo anos, ou como diriam os castelhanos, né, fazendo aniversário hoje, cumpleaños. Alex Stelling aniversariando hoje, Amanda Rafaeli, também a Luciana Ávila, Raquel Cruz, Inês Banim, Beni Costa, lá de São Paulo, um abraço para o Beni, Mário Santos Negrão, também a Maura Fernandes, Sandra Oliveira, Marco Paixão, são todos amigos, amigas que estão aniversariando hoje. Parabéns aí a todos eles e todos os amigos e amigas que estão aí na Cidadania FM. Aniversariante aqui da nossa agenda é o Giba da Polícia Ambiental. A gente vai agradecendo os pessoal que está acessando, a Nilza Rodrigues, a Sueli Rocha Lima Canato, também acessando direto de Portugal, a Marisa que está no Rio, parabéns a Marisa, já enviamos pelo Face, vamos mandar também pela rádio agora, né? A Marisa teve o filho que formou e também foi ver a netinha lá. A gente manda um abraço para a Marisa e para o Benami, que estão lá na cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro continua lindo, Titonelli. Mas o ministro da Justiça falou coisas aí que a cúpula da polícia do Rio está toda envolvida aí naquelas coisas erradas, né? Nós vamos até mostrar a matéria já, viu? E também o ministro Meirelles dizendo que a Previdência não é deficitária. Por outro lado, o deputado que presidiu a CPI disse que a Previdência é superavitária. Quem tem razão, viu? Quem fica no meio desse tiroteio são os aposentados que amargam aquele salário pequenininho assim. Vamos então a essas duas matérias, Titonelli, direto de Brasília. De autoridades do Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, evitou comentar a polêmica entre ele e o governo do estado fluminense, depois que o ministro criticou a segurança pública no Rio. Mas Torquato reconheceu que já esperava as reações das autoridades. No início da semana, o ministro afirmou em entrevista que comandantes de batalhão da Polícia Militar são sócios do crime organizado e que a morte do coronel Luiz Gustavo Lima Teixeira teria sido um acerto de contas. O posicionamento do ministro desencadeou uma série de críticas e de notas oficiais. O governador Luiz Fernando Pezão, por exemplo, rebateu, dizendo que o governo do estado e o comando da Polícia Militar não negociam com criminosos. Pezão destacou ainda que o ministro nunca o procurou para tratar do assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Cidadania FM, 60 minutos. O ministro da Fazenda voltou a afirmar que há sim um déficit no sistema previdenciário brasileiro. Henrique Meirelles foi praticamente sabatinado no Senado nesta terça-feira. O ministro participou por mais de 5 horas de uma comissão com os senadores. Na conversa, o ministro destacou que é crucial a aprovação da reforma da Previdência Social. Ele lembra que, neste ano, a Previdência já abocanha 57% de todos os gastos, patamar elevado para padrões internacionais. Existe sim um déficit da Previdência se nós levarmos em conta todas as despesas previdenciárias, todas as despesas sociais, todas as receitas. Nós, inclusive, temos avaliações de órgãos internacionais, tipo, por exemplo, a OCDE, que fez avaliações exatamente desses itens e concluiu exatamente pela existência, sim, de déficit da Previdência importante no Brasil. Já o senador Hélio José
que foi relator da CPI da Previdência no Senado, criticou a fala do ministro. Segundo ele, os argumentos do governo para a aprovação da reforma são imprecisos, inconsistentes e alarmistas. O senador frisou que o argumento do ministro impõe que a CPI teria mentido no relatório final. Nós tivemos aqui um compromisso, quero compromisso com a verdade, quero compromisso de não passar a mão na cabeça de ninguém, doa a quem doesse, e que nós aqui tivesse apenas uma racionalidade, a racionalidade da verdade. Após a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, que foi derrubada pelo Congresso, a equipe econômica voltou a discutir a reforma da Previdência, que está pronta para ser analisada no plenário da Câmara desde maio deste ano. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 13 minutos. Vamos dar uma atençãozinha aqui para as pessoas que estão acessando a nossa página aí. Vamos dar o nome de todo mundo aí. A Sueli Rocha Lima Canato, direto de Alcochete, Portugal, parabenizando inclusive os 15 anos da cidadania. A Márcia Teixeira Pancioni também, né? Temos aqui, vamos pegar o nome de todo mundo aqui. O Glaucio Costa, suplente de vereador, né, Glaucio? Também o Cláudio Duarte, na região de Campinas, se não me engano, o Cláudio Duarte. Precisa me confirmar, viu, Cláudio? Você está morando aí perto de Campinas mesmo. O Antônio do Amora Rocha, que faz uma pergunta para a gente, perguntando quando que o relatório da CPI da FANPOP vai ficar pronto. São 120 dias previstos, mas nós vamos terminar antes, de preferência ainda no finalzinho de novembro. Hoje nós fizemos a reunião, a audiência da CPI, não compareceram os responsáveis pelo som da ilha e da Conestec, que deveria vir também mais uma pessoa, acabaram não vindo. Inclusive apresentaram, um deles apresentou um atestado de dentista, viu, Tena? Lá de Curitiba, dizendo que por 30 dias ele não pode vir para Avaré por causa de uma cirurgia dentária. Nós vamos ter que ir até, se Maomé não vai à montanha, ou vice-versa, né? Nós vamos até Maomé, né? Vamos ver se é preciso da gente ir até Pariqueraçu para ouvi-los aí. Antônia de Anjos tem acessando a nossa página, boa tarde, viu, Toninha? Também quem mais está conosco aqui, a Denise Bruno, a Nilza Rodrigues, o André Deco, o Andrezinho, que já trabalhou aqui na rádio, o Wilson Roberto Rosener, a Cida Guimarães, Luciano Alves e a Rita de Cássia Franzini, e tem mais gente ainda, deixa eu só pegar aqui mais, tem a Nilza, eu já falei também, né, enfim, muita gente acessando. E a Marisa mandando um recadinho direto da Cidade Maravilhosa, respondendo a nossa pergunta, diz que o Rio de Janeiro continua lindo sim, mas o clima está pesado, ainda mais com a declaração do ministro golpista da Justiça, Torquato Jardim. Ontem o clima era de perplexidade lá na Cidade Maravilhosa. Pois é, estamos aí interagindo com os nossos amigos. Inclusive você que está nos acompanhando, quiser mandar um recadinho, se você acha que a Avaré deve mesmo fazer uma fast country com essa crise financeira que nós temos aqui, pode mandar uma mensagem pela nossa página do Face, pode de alguma maneira entrar em contato com a gente aqui, que a gente coloca no ar aí a sua opinião, sem problema nenhum, viu? Um abraço aí para o senhor Rafael Antunes, que perdeu o cartão do Banco do Brasil. Ele está preocupado, o telefone dele é o 997 77 71 26. Vou repetir, 997 77 71 26. Tá ok? Perdeu, aí perder documento é uma preocupação muito grande. Abraço para o Milton Vona, acessando a página da Rádio Cidadania FM. Cursos de línguas estrangeiras lá no Coronel João Cruz, no Centro de Estudos de Línguas para alunos a partir do 7º ano das escolas públicas estaduais. Legal esse curso, é de graça, hein, pessoal? Como diria um amigo meu, é de grátis, viu? Alemão, francês, italiano, espanhol, 3 anos de duração, inglês, somente alunos do ensino médio, 1 ano de duração. Lá no Coronel João Cruz, na na Avenida Prefeito Paulo Novaes, 871-3732-0171. Estudei lá, viu, Titonelli? O quanto tempo atrás, no século passado, viu? Mas estudei. Há várias turmas e horários, os cursos serão oferecidos no início do ano letivo 2018. Tá aí, quem quer aprender uma língua, faltou só o mandarim aqui, viu? O resto você aprende e aprende muito bem, né? Parabéns aí por essa iniciativa. Vamos mais 2 matérias direto de Brasília.
Sindicatos criticam a entrega do pré-sal, mas que tristeza, viu? A presidente Dilma tinha feito uma lei, foi aprovada, inclusive, pelo regime de partilha, que 75% dos royalties do pré-sal deveriam obrigatoriamente ser destinados, sabe a quê? À educação. E 25% à saúde brasileira. E aqui o Michel Temer, através do seu governo, seus ministros, Serra à frente, quando era ministro e agora como senador, fez um projeto para entregar o pré-sal para o capital estrangeiro. E já entregaram para a Shell, para a Exxon, enfim, para as empresas chinesas, holandesas, anglo-americanas, etc, etc, etc. Que tristeza o futuro que a gente imaginava que ia ficar para os nossos netos, nossos filhos, nossos bisnetos, babau, né? E a próxima notícia também, nós vamos mostrar aí que aqui no Brasil morrem mais jovens do que o Afeganistão. Não sou eu que estou falando, não. É o Unicef, órgão da ONU, dizendo que aqui morre muita gente jovem. Vamos lá. O leilão do pré-sal foi avaliado como um crime por dirigentes sindicais da CUT. O governo federal arrecadou menos do que o previsto e entregou a exploração de imensas áreas para a iniciativa privada. As empresas que vão ter o petróleo brasileiro têm origem nas maiores economias do mundo, como Estados Unidos, China, França, entre outros. A dirigente do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo e secretária de Juventude da CUT de São Paulo, Cibele Vieira, denuncia a ligação do atual presidente da Petrobras com uma multinacional petroleira. Quando Pedro Parente assumiu a Petrobras, ele trouxe um cara que tinha sido presidente da BP. A BP no Brasil, ela fundiu com a Shell. Então a gente trouxe para dentro da Petrobras o cara da Shell. Mas no primeiro leilão do pré-sal que teve, a Shell é a maior vencedora. Professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Hildo Sauer, diz que o leilão nos moldes em que foi feito não interessa ao Brasil. Este modelo que só interessa a dois grupos, os acionistas da Petrobras, que querem o lucro imediato, não o maior possível, e aos países importadores de petróleo, que querem petróleo barato no mundo. Esse é o jogo que está sendo jogado. Os dirigentes da CUT pretendem realizar novos atos em defesa das empresas públicas e do patrimônio nacional. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. A cada 7 minutos, em algum lugar do mundo, uma criança ou um adolescente entre 10 e 19 anos é morto, seja vítima de homicídio ou de alguma forma de conflito armado ou violência coletiva. No Brasil, meninos dessa faixa etária morrem mais do que no Afeganistão, que vive em conflito armado há 16 anos. A taxa brasileira, que inclui homicídios e óbitos em guerras, é de 59 mortos para cada 100 mil jovens dessa idade, enquanto no país asiático esse índice é de 56. Os dados são de 2015 e estão em relatório lançado nesta semana pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nesse período, a violência vitimou mais de 82 mil meninos e meninas, sendo que mais de 24 mil dessas mortes aconteceram na América Latina e Caribe. O ranking global é liderado pela Síria, em guerra civil desde 2011, e pelo Iraque, envolvido no conflito contra o grupo terrorista Estado Islâmico. Na sequência, aparecem Venezuela, Colômbia, Honduras, Panamá e o Brasil, na 7ª colocação. A psicóloga Hebe Signorini Gonçalves, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica a posição do Brasil no ranking global pelo nível de segregação existente no país. A gente tem uma política de barbarização desse segmento da população, que é, afinal de contas, o segmento que vai nos anunciar a perspectiva de futuro. A gente pratica uma política segregacionista com a população pobre e uma política segregacionista com a população negra. Não é por outra razão que a gente encontra as estatísticas que a gente encontra no Brasil. Para as meninas, Síria, Iraque, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália são os países que concentram a maior proporção de mortes resultantes de conflitos e violência coletiva. Em todo o mundo, cerca de 15 milhões de garotas de 15 a 19 anos foram vítimas de atos sexuais forçados. A região mais segura do mundo para um adolescente é a Europa Ocidental, com 0,4 morte para cada 100 mil jovens. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Paulo.
60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 22 minutos. Obrigado ao Lucas Filadelfo, que também, Lucas Augusto Filadelfo, que acessou nossa página. Heloísa e José Rui Bergman. A Heloísa fez um comentário aí. Parabéns por todos os dias nos dar informações via rádio. Obrigado aí, Heloísa e José Rui Bergman. Mora em outra cidade, né? Não sei bem qual a cidade, talvez Presidente Prudente, não sei. E se puder confirmar, pode falar com a gente. E o Antônio do Amaral Rocha está dizendo aqui que também estudou no Coronel João Cruz. E perguntou, será que fomos colegas e não lembramos? Olha, eu vou dar dica para você, viu, Antônio Amaral Rocha? Eu estudei lá de 1961 a 1967, e 68 eu já fui para a faculdade em São Paulo, né? Então, de 61 a 67 eu estava lá no Coronel João Cruz. E vamos ver, você me confirma aí quando é que você esteve, a gente já fica sabendo que estudamos juntos ou não. Eunice Mendes também, obrigado, está acompanhando o nosso trabalho aqui na Cidadania FM. E vamos à previsão do clima. Ô, homem do tempo, chove ou não chove hoje? O que você acha aí, ó? Hoje não, né? Então tá bom, 0 milímetros. Tá bom o nosso homem do tempo, tá descobrindo aí, ó. E adivinhando aí, ó, o clima-tempo. A Luísa está confirmando aqui, José Rui Bergamo, que mora em Joaquim Távora, norte do Paraná, e está nos acompanhando. Obrigado, Luísa e José Rui Bergamo. Obrigado aí. A temperatura de hoje aqui em Avaré, entre 11 e 27 graus. Não chove, portanto, sol com algumas nuvens, sem precipitação pluviométrica hoje. 42% umidade mínima relativa do ar e 92% a máxima. O vento soprando nesse momento a 20 km horários e 6h30 é o nascer do sol e 19h29 o pôr do sol, naturalmente no horário brasileiro de verão. Essa é a previsão do clima aqui para a estância turística de Avaré. E quem quiser opinar aí sobre a questão da FanPop, Fast Country, pode mandar mensagem para a gente que a gente lê no ar aí. Que é toda uma polêmica, inclusive o prefeito municipal esteve numa emissora, numa outra emissora, dando entrevista hoje, e até ouvi alguns trechos, e ele chegou a afirmar que os vereadores, os 7 vereadores que votaram proibindo a realização de FanPop, de Mapa e Fast Country, em dezembro, teria o cérebro do tamanho de uma azeitona. Falou isso, viu, Tonelli? Também afirmou que realmente as pessoas são, até mesmo usou a expressão vagabundo e tudo mais, né? Acho gozado esse tipo de coisa. Primeiro, quando eu uso um boné ou chapéu, viu, Tonelli? É bem maior do que uma azeitona, viu? Eu coloco o chapéu na cabeça. O Barreto, por exemplo, né, Barreto? Tem uma cabeça bastante avantajada. Como é que o cidadão vai e fala isso, né? Eu acho que mostra um desespero sem razão de ser. E a questão vou pegar o meu currículo e mostrar para o prefeito como é que é meu currículo, dizer que nós somos vagabundos e tudo mais. Puxa vida, eu quero que ele mostre o currículo dele para mim, viu, Tonelli? Vou mostrar o meu. Eu fiz a Universidade Federal de São Paulo, uma escola federal, gratuita, um vestibular que eu passei, né? Antigamente não era FUVEST, era CECEM, viu? Não fiz cursinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. Tive a sorte, porque eu estudei durante um ano todo sozinho, consegui passar na Universidade Federal, fiz medicina, especialidade em pediatria e medicina no trabalho. Trabalho há mais de 40 anos, desde 1978, vai completar 40 anos que eu estou trabalhando em Avaré. O cidadão vai ver e fala, a gente não trabalha, é vagabundo, né? Quem é vagabundo quem não trabalha. Quer dizer, se perdeu, deu entrevista para um ex-vereador caçado, que está agora numa emissora aí de rádio, né? E partiu aí. Por que não, se a lei está errada, por que não vai fazer a festa? Por que ficou com medo de fazer a festa? Ou os interesses, às vezes, não foram exatamente atingidos? Então, são perguntas que a gente faz, né? Nem vou entrar nessa questão. Tem muita gente aplaudindo atitudes dos vereadores na própria rede social, na própria página do prefeito, muita gente elogiando os vereadores que evitaram esse gasto público, que vai ter gasto público, é claro que vai, né? Teve uma empresa de Mogi Guaçu que ganhou, não sei se essa era
a expectativa do governo, que deveria ganhar essa ou não, ou outra empresa, não sei, né? Então é isso. Então fica agora jogando a culpa nos vereadores que tiveram o senso de responsabilidade, porque não dá para fazer festa numa casa que não tem dinheiro. Dá para fazer, Donelli? Em casa que não tem dinheiro, você vai fazer festa? Você vai economizar para poder honrar os seus compromissos. No caso da prefeitura, economizar para pagar os servidores, para fazer uma melhora na saúde, para combater as enchentes, para tapar os buracos nas ruas, para cortar o mato, para ter uma educação de qualidade, para ter uma assistência social que privilegie os idosos e as crianças, para ter vaga em creche. É isso, tem que fazer a lição de casa, né? E não ficar pensando desde o começo do governo, diz que desde agosto a equipe já estava trabalhando para fazer a IMAP e a Fast Country. Já estavam estudando. E esse núcleo pensante, por que não pensa a saúde pública? Por que não pensa a educação pública? Por que não pensa na infraestrutura? Então são questões que a gente faz que às vezes pode ter ou não resposta, né? E é isso. De qualquer maneira, isso não é bom para a cidade, o confronto entre executivo e legislativo não é bom, mas a gente percebe que não há diálogo. E coloca, às vezes, até um secretário de comunicação que apaga incêndio com gasolina. Quer dizer, onde vai chegar isso? A lugar nenhum, né? São 13 horas e 29 minutos, mais um acidente na SP-255. O motorista sai ileso após grave acidente, uma batida entre dois caminhões. Mas o motorista, felizmente, apesar da cabine do veículo ter sido arrancada, diz aqui o Avaré Urgente, ele saiu ileso. Que bom, né? Que sorte aí. E outras pessoas não têm, às vezes, essa sorte, inclusive no acidente que aconteceu no dia 23, que faleceu a Ana Laura, aqui de Avaré, e no dia seguinte morreu um rapaz de São Manuel. Hoje, por acaso, lá na Unimed, atendendo um trabalhador de São Manuel, ele me contou como é que foi esse segundo acidente do dia 24, que faleceu um rapaz que ele conhecia ali nas mediações de Pratânia também, no mesmo trecho, né? Ele me disse que ele tentou fazer uma ultrapassagem de um caminhão e vinha um outro caminhão numa descida, né, na verdade, que o caminhão saiu para o acostamento, ele também saiu para o acostamento. O caminhão saiu para dar passagem a ele, mas ele não teve habilidade ou vislumbrou essa possibilidade de continuar na pista, também saiu para o acostamento e aí acabou falecendo. São coisas que acontecem na SP-255 e dia 9 de novembro haverá uma reunião da Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255 lá na cidade de Jaú e também na cidade de Pratânia. A gente vai procurar estar presente para prestigiar a Frente Parlamentar, que foi o que deu o pontapé inicial para a duplicação da rodovia dos Calçados em toda a sua extensão. A Avaré foi a primeira que conseguiu, em razão de ser um trecho administrado por concessionária. Essa foi a razão que a Avaré teve o trecho urbano, na verdade, duplicado. Está tendo, né? E a obra deve ser entregue, pelo menos a previsão é essa, ainda no mês de novembro. Homem é preso com quase 60 pedras de crack, é outra informação que está na Avaré Urgente. Em nota, o presidente da Câmara rebate declaração de Jô Silvestre sobre cancelamento da EMAPA. Na verdade, teve ontem uma entrevista coletiva às 6h30 da tarde, estávamos lá presentes, 7 vereadores que assinaram esse projeto, estávamos todos lá presentes e cada um deu a sua opinião e explicação para os membros da imprensa que lá estavam. A íntegra da nota assinada pela mesa da Câmara, pelo presidente da Câmara, é a seguinte: conforme amplamente noticiado pela imprensa, na noite de segunda-feira, os vereadores da Câmara de Avaré aprovaram o projeto de lei 112/2017, que define os eventos públicos a serem realizados no mês de dezembro. Infelizmente, no dia de hoje, terça-feira, ontem, portanto, a Prefeitura Municipal de Avaré, na pessoa do senhor prefeito Jô Silvestre, iniciou uma reação no sentido de desvirtuar os objetivos da citada lei, com o intuito de colocar sobre a Câmara o peso de sua decisão de cancelar a festa da EMAPA, que ele já havia anunciado para dezembro. Antes de mais nada, entendemos que o senhor prefeito, por uma questão de transparência, poderia ter democratizado a informação sobre sua decisão, convocando uma coletiva de imprensa para explanar suas razões e ter acesso ao contraditório representado pelas perguntas
dos jornalistas de nossa cidade. Lamentavelmente, ele escolheu inicialmente a emissora em que trabalha o seu secretário de comunicação para expor somente a sua versão dos fatos, deturpando algumas questões e com claro intuito de colocar a população contra os vereadores. A decisão sobre o cancelamento da festa cabe unicamente ao senhor prefeito. Portanto, diante de tudo que o senhor prefeito expôs, nos utilizamos dessa nota à imprensa para colocarmos os seguintes pontos. O projeto de lei número 112/2017, ora aprovado, não impede a Prefeitura de realizar os eventos tradicionais do calendário da cidade no mês de dezembro. Em seu artigo 1º, parágrafo único, prevê que eventos como a São Silvestre, Natal das Crianças e outros eventos tradicionais continuam preservados e até mesmo incentivados. Não corresponde à verdade a afirmação do senhor prefeito que os vereadores da oposição são contra a população. Muito pelo contrário, a Câmara de Vereadores prima pelo senso de coletividade e pelo interesse público, sendo o espaço onde a população e os servidores municipais encontram para buscar a defesa dos seus interesses. Sempre foi e continuará sendo assim. Repudiamos integralmente a afirmação do senhor prefeito, no qual tenta colocar a culpa da Câmara pelo cancelamento da EMAPA. A decisão de cancelar cabe única e exclusivamente a ele, que desde o primeiro momento que deliberou pela festa, sequer consultou a Câmara ou o comércio da cidade, sendo este o principal prejudicado pela realização do evento no mês de dezembro. O senhor prefeito tem outros 11 meses do ano para realizar a festa que ele deseja. Inclusive, não há impedimento legal para que ele o faça no mês de janeiro ou em outros meses do ano. Ressaltamos ainda que outras gestões, em face das dificuldades financeiras do município, desistiram do evento, por entender que a cidade possui outras prioridades, situação que também observamos este ano, onde o município enfrenta inúmeros problemas de infraestrutura e também na saúde, além de não cumprir sua parte na questão de reajuste dos servidores e também com dívidas junto a fornecedores e também junto a entidades sociais. Continua a nota da Câmara. Lamentamos o teor das palavras do senhor prefeito, que parece não entender o papel da Câmara e dá a impressão de que não sabe conviver com aqueles que têm uma posição diferente da sua. Da mesma forma, repudiamos todos os ataques pessoais que ele tem dirigido contra vereadores e até contra o presidente da Câmara, o que comprova a sua intenção de reduzir a qualidade do debate político e utilizar de uma forma coronelista de gestão baseada na ofensa, na tentativa de intimidação e na disseminação de informações infundadas. E completa a nota dizendo: fazemos questão de colocar de forma transparente e pacífica de que a Câmara de Vereadores estará sempre aberta ao debate de ideias e de propostas para melhorar a cidade. Também repudiamos a política baseada nos ataques pessoais e na tentativa de deturpar as informações corretas, como vem ocorrendo com relação a essa questão, o que só amplia as diferenças e dificulta a relação entre os poderes, que deveria ser harmônica, porém independente. Como demonstração de nosso compromisso com a cidade de Avaré e principalmente com a sua população, a Câmara tem feito uma gestão austera para garantir o máximo de economia de seus recursos, o que deve garantir à Prefeitura a devolução de uma verba estimada em mais de R$ 2.500.000. Essa grande quantia poderá ser utilizada desde para pagar salários aos servidores até para ser investido na saúde, como compra de remédios, equipamentos e ambulâncias, setores que entendemos ser prioritários em nosso município. Finalmente, nos colocamos à inteira disposição, não somente da Prefeitura, reiterando nossa disposição de manter íntegra a nossa relação institucional, mas também de quem tiver interesse nos devidos questionamentos a respeito da referida legislação, e para tanto pretendemos marcar uma coletiva de imprensa, que na verdade foi ontem, para podermos oferecer aos jornalistas todas as informações para esse importante assunto. E assina essa nota o presidente da Câmara, Antônio Ângelo Cicirelli, Toninho da Lorça. E a gente também participou dessa entrevista, né, e demos a nossa opinião, que até a gente acha de uma irresponsabilidade ímpar você fazer festa em qualquer casa que está faltando dinheiro. E a Prefeitura não deveria ser diferente dessa situação. São 13h37, vamos direto a Brasília, mostrando aí essa notícia que mostra que motorista no estado de São Paulo, que atingiu os 20 pontos, vai ficar 6 meses sem a sua carteira de motorista. E o MTST, na ocupação de lá de São Bernardo, começa a negociar aí
com o governo do Estado. Vamos lá. O motorista que acumular 20 pontos por infração no trânsito no intervalo de 1 ano, 12 meses, vai ter a carteira de habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. A pena aumentou muito. Antes a suspensão era de 1 mês. O prazo máximo da carteira suspensa permanece igual, 12 meses. A punição para quem reincidir nas infrações e tiver o direito de dirigir suspenso pela segunda vez também está maior. Passou para, no mínimo, 8 meses de suspensão e o máximo também manteve-se igual, de 24 meses. Com isso, o Detran de São Paulo colocou em vigor a lei aprovada em maio do ano passado e que já determinava essas novas punições para as infrações para o acúmulo de pontos na carteira de habilitação. Além disso, o que entra em vigor agora também em todo o país é a nova regra que vai permitir a identificação dos agentes de trânsito que atuam no trânsito aplicando as multas. Essa é uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito e vale para todo o país. Cidadania FM, 60 minutos. As lideranças do movimento dos Sem Teto se reuniram com representantes do governo de São Paulo nesta terça-feira. O encontro marcou a abertura da negociação sobre o terreno ocupado pelo Sem Teto em São Bernardo do Campo. Ficou definida uma nova reunião para o dia 10 de novembro e o cadastramento das famílias no programa habitacional da CDHU. O líder do MTST, Guilherme Boulos, celebrou o avanço, mas alertou a militância de que a luta continua. Mais importante do que isso é a gente se manter firme, vigilante e de prontidão para fazer o que for necessário para que a gente consiga que o que foi falado aqui não fique só da boca para fora, vire papel assinado, saia do papel também e vire realidade em construção de moradia, que é o que a gente busca dia e noite na nossa atuação enquanto movimento. A reunião aconteceu depois da marcha de 23 quilômetros de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes. De acordo com os organizadores, mais de 20 mil pessoas participaram do ato. O terreno da ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo, está vazio há mais de 40 anos. Mais de 8 mil pessoas estão ocupando o local. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h41, conosco o Miranda Táxi. Tem o telefone 997-29-9608. Você pode agendar com antecedência suas viagens, de 24 horas essa antecedência, e você viaja com toda tranquilidade, todo conforto. Também o DI Ressonância Magnética conosco, 3732-3264, das 7 às 18, segunda a sexta-feira. Pode fazer as ressonâncias tendo pedido médico, naturalmente, através do convênio, através particularmente, né? Então tá aí, a equipe do Ronaldo Vidala fazendo aí um trabalho muito bom. Também a Avenida Paranapanema, o endereço 263, o endereço da NT Chaveiros aí 24 horas, telefone 997-61-1501. Abração aí para o Sérgio Rigonati, abração, e também para a Juliana Dias Arbex, para a Daniela Aguilera, para a Renatinha Barros, Beto Macário, todo mundo aí acessando a nossa página, e o Antônio Marcos de Campos, que vai estrear sábado, hein, Antônio Marcos? Confirmado aí, ó, tá acessando a nossa página, puder responder, ó, tá certinho, mesa pronta, mesa posta, né, para que ele faça o programa das 10 ao meio-dia, ocupando essa faixa importante da programação da cidadania, programa transversal do tempo. Abração para o Antônio Marcos, deve estar lá em Aras, né, provavelmente. E o Antônio do Amaral Rocha, que está em São Paulo, nos respondeu aí, viu, Titonelli? Ele disse que estudou lá no Coronel João Cruz, ele entrou em 1965, então já estava no primeiro colegial, viu, Antônio do Amaral? Ele fez a primeira série ginasial, saiu em 1971
na terceira série do colégio. Em 1972, fez serviço militar por aqui em Avaré. Em março de 73, se mudou para São Paulo. Mas a grande parte da família mora em Avaré. Antônio do Amaral Rocha. Mãe, irmãos, estão aqui. E, aliás, ele diz que é da família dos fundadores da cidade. O tetravô foi o major Victoriano de Souza Rocha. Tá aí. Então deve ser parente aí dos Rocha, do Chico Rocha, né? E também dos outros amigos aí, que a gente, o Abel Rocha também, que com certeza é da família. Um abraço aí, Antônio da Amaral Rocha. Obrigado por estar acessando aí a nossa página. E vamos a mais informações. Aliás, o site UOL trouxe uma matéria muito interessante, bastante longa, mostrando aí a situação da distribuição de médicos no Brasil, né? Inclusive mostrando mapas interessantes, mostrando a concentração de médicos, principalmente no Sudeste e no Sul, principalmente no Rio, em São Paulo, Rio Grande do Sul, também em Goiás, né? Mas faltando profissionais médicos, principalmente no Norte e no Nordeste, e mostrando, inclusive, a importância dos médicos cubanos, o programa Mais Médicos, lançado pelo governo anterior, de Dilma Rousseff, né? Mostrando a importância do Mais Médicos, principalmente para a região Norte e Nordeste do Brasil. Diz também das reivindicações dos profissionais que querem, na verdade, que tenha uma carreira federal definida para os profissionais da saúde. E, enfim, a dependência do Mais Médicos, dos médicos estrangeiros, a necessidade de colocar esses profissionais, alguns brasileiros formados fora do país, né? E assim por diante. A questão da gestão da saúde é um artigo bastante interessante que está na página do site UOL e muito bem redigido, mostrando o grave problema da saúde no Brasil. Isso se estende para todos os municípios, inclusive para a nossa estância turística de Avaré. Voltamos a Brasília com mais matérias da agência Rádio Web. Desta feita vamos mostrar aí duas notícias internacionais. Um atentado muito grave que aconteceu em Nova York. Terrorista atropela e mata 8 em Nova York. O ataque aconteceu a poucas quadras do World Trade Center. Aquele prédio foi derrubado aí, pelos terroristas. 11 pessoas ficaram feridas nesse atentado. E também uma matéria muito assim, importante, que é pouco falado, e a manchete é essa: crianças em região de conflito, uma vergonha internacional. Vamos a essas duas matérias. 8 pessoas morreram após o motorista jogar uma caminhonete contra pedestres e ciclistas na tarde desta terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos. 6 vítimas morreram no local e 2 faleceram no hospital. 11 pessoas estão feridas. De acordo com a polícia de Nova York, o veículo invadiu uma ciclovia, atropelando quem estava no caminho. Após bater em outro veículo, o atropelador saiu armado e foi atingido no abdômen pelos policiais. Logo em seguida, o homem foi preso. A polícia e a prefeitura de Nova York tratam o caso como um ato terrorista. Segundo o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, com base nas informações preliminares, trata-se de um ato covarde de terror. This was an act of terror, and a particularly cowardly act of terror. Policiais e testemunhas revelaram que o homem, ao sair do veículo, teria gritado em língua árabe: "Alá é grande". O suspeito teria 29 anos de idade e seria de origem uzbek. A polícia encontrou na caminhonete uma espingarda de chumbo e uma arma de paintball. Pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos não podem permitir o retorno do Estado Islâmico e nem a sua entrada no país. Agência Rádio Web com informações internacionais, Wellington Mesquita. Cidadania FM, 60 minutos. O Conselho de Segurança realiza um debate sobre crianças e conflito armado com base num relatório do secretário-geral sobre o tema. Antônio Guterres abriu o encontro na sede da ONU. Children around the world are suffering enormously and unacceptably by conflict. This is a source of global shame. Guterres afirmou que crianças ao redor do mundo continuam sofrendo enormemente de forma inaceitável devido a conflitos,
o que para ele é uma fonte de vergonha global. O documento cobre o período entre janeiro e dezembro de 2016 e, segundo Guterres, revela níveis alarmantes de violações. Ele citou, entre outras, meninas e meninos forçados por grupos armados a realizarem atentados suicidas, sofrendo estigma por terem sido recrutados ou serem impedidos de receberem ajuda humanitária vital. O secretário-geral alertou ainda que, nesse período, o relatório testemunhou o maior número de menores vítimas já registrado no Afeganistão, o dobro do número de crianças recrutadas na Síria e na Somália e violência sexual a menores generalizada na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul e outros locais. Tens of millions of children across the globe were also uprooted from their homes by fighting, their families often split apart. Guterres lembrou ainda as dezenas de milhares de crianças no mundo que foram forçadas a sair de suas casas devido a combates, tendo suas famílias separadas, suas infâncias interrompidas e seus futuros colocados em risco. No entanto, apesar dessa imagem sombria, houve progressos, segundo o chefe da ONU. Ele citou que mudanças no processo do relatório esse ano permitiu um envolvimento maior com partes em conflitos para encorajar a implementação de medidas para proteger melhor as crianças. O encontro foi presidido pelo ministro das Relações Exteriores e Desenvolvimento Internacional da França, Jean-Yves Le Drian, e contou com a participação da representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflito Armado, Virginia Gamba, que ressaltou que em 2016, mais de 20 mil violações afetando crianças foram documentadas. That is a horrifying number of boys and girls who were subjected to unspeakable acts, mostly by armed groups. Para ela, esse é um número horrível de meninos e meninas que foram sujeitos a atos indescritíveis, principalmente por grupos armados, mas também por forças governamentais e atores armados desconhecidos. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Laura Gelbert. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Notícias com... São 13 horas e 50 minutos. Mandar um abraço aí para o André Honori e Binho Dias, também acessaram a nossa página aí. Vamos dar mais algumas informações. Temos ainda várias matérias da agência Rádio Web. Casos de sífilis no país crescem 27,9%, quase 30% só em um ano, hein? Impressionante. Por isso que o governo está preocupado em lançar, inclusive, uma cartilha para explicar o que é a sífilis e como preveni-la. Daqui a pouquinho a gente mostra essa matéria. Gilmar Mendes barra transferência de Cabral, queria para outro presídio, mas vai continuar no Rio de Janeiro. Temer recebeu 2 milhões de reais, segundo o Lúcio Funaro, que é o delator, é o corretor Lúcio Bolonha Funaro. Diz que o presidente Michel Temer, o ministro Moreira Franco e o ex-deputado Eduardo Cunha receberam propina da empresa do Grupo Bertin. Temer teria recebido 2 milhões de reais. E todos negam, não receberam, não, diz eles, né? Mas o Bolonha Funaro, Lúcio Funaro, afirmou que receberam sim. Também menor infrator poderá ter punição maior. A Comissão Especial da Câmara pode votar na próxima semana a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Texto do relator, o Aliel Machado, que é da Rede do Paraná, aumenta de 3 para até 10 anos o tempo máximo de internação de menores infratores. A mudança seria uma alternativa à PEC de redução da maioridade penal. São aí matérias do jornal O Estado de São Paulo. Está mais uma olhadinha, o jornal O Victoriano, do nosso amigo Nenê e do Fernando, né? E por falar em Fernando Caran também está acessando a nossa página aí. Fernando Silva, que é o Nenê, né? E tem o outro, Fernando Santos também, que faz parte do jornal O Victoriano. Lembramos que está no jornal Victoriano que sábado vai ter um evento legal de graça aí, que é o grupo João de Barro, que estará se apresentando lá no Centro Cultural Esther Pires Novaes, no dia 11 de novembro, às 20 horas. Vai ser sábado, portanto, dia 11 de novembro. Vai ser este sábado, seu próximo sábado. Criado em 2009 por estudantes da USP e da Unicamp, João de Barro é composto por 8 jovens músicos e conta com a sua formação com trombone, trompete, saxofone, flauta transversal, bateria, voz, percussão, bandolim, baixo, violão e guitarra. De lá para cá, que era uma roda de choro, cresceu, vieram sambas e a voz assim surgiu,
formação da Gafieira, um dos destaques da noite paulistana. Entre as composições escolhidas para o espetáculo, eles vão cantar lá Eu Só Quero um Xodó, Lamento Sertanejo e Baião Violado, Conto de Acauã, e ouvimos eles cantando um samba, aí muito legal, viu? Vamos ver se a gente pode estar presente lá. Pastor Levi de Carvalho, um abraço, também acessando aí a nossa página. E vamos às últimas informações aqui na Cidadania FM, abrindo o site UOL para a gente dar uma resumida das manchetes atualizadas de momento aqui na Cidadania FM. Ministro afirma que já esperava reações duras após ligar crime à chefia da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em meio à crise, governador Pezão se reúne com coronéis do comando da polícia. Trump culpa democrata por entrada de suspeito. 8 pessoas morreram e 11 ficaram feridas após veículo atropelar ciclistas. Inclusive, argentinos mortos celebravam a formatura lá em Nova York. Foi baleado e preso o autor desse atentado. Nota da redação do Enem ainda não está definida. MEC vai recorrer de decisão e orienta aluno a respeitar direitos humanos. A prova será neste domingo. Fachin envia a Moro investigação contra grupo do PMDB na Câmara, envolvendo Cunha, Loures e outros. Sem fala de Loures, deveria também falar de Temer, mas como Temer tem foro privilegiado, fica no Supremo. Não há nenhuma possibilidade de concorrer à vice-presidência, disse Henrique Meirelles. Que sorte, hein, Titonelli? Também, verificando a possibilidade do Luciano Huck ser candidato a alguma coisa. Vai ser um caldeirão, hein? Que coisa impressionante, hein? São as manchetes aí do site UOL. 13h54, eu tenho ainda informações, a crise e pesquisas mostrando os gastos das pessoas em razão da crise, o perfil está mudando, hein? E na saúde, vamos falar da cartilha de prevenção da sífilis, também da febre amarela e a vacinação, e também o Novembro Verde, que é o estímulo ao uso de homeopatia nas doenças. História hoje, falando do escritor Lima Barreto, e o Viva Maria falando do Novembro Azul. Tá ok? Uma boa tarde a todos. Continua a programação no 104.9, no www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos Radiosnet, TuneIn, Rádios Garden e assim por diante, né? A gente encerra a transmissão aqui ao vivo, inclusive pelo Face, mas a programação da Cidadania continua forte, firme e bela, né? Boa tarde a todos. Notícias com credibilidade. Um abraço aí.